Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui pela Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da ABA, aqui do Rio de Janeiro. Hoje o tema é sobre adoção e filiação socioafetiva. Oi, Lu, boa noite. Tudo bom? Eu coloquei um batom bem escuro hoje em homenagem à Ana Luísa. Que ela sempre coloca uns batons bonitos. Então eu senti um pouco de inveja e decidi colocar. Já que a gente não sai mais, né? Não tem mais pra onde sair, a gente acaba utilizando a maquiagem pra fazer live. Deixa eu colocar meu fone, que eu acho que assim vai ser melhor pra me ouvir e também pra eu ouvir. Ah, imagina, Lu. Final de ano a gente já tá daquele jeito. Já aproveitar para convidar a todos a participarem. Eu saio sempre. Pois é, exatamente isso. Por isso que eu tô usando em casa. Porque vão estragar todos. Não dá para usar. Porque fica igual uma boca de palhaço. Que triste nosso fim. Fica horrível para lavar. No início eu tentei colocar, mas fica muito ruim. Gente, a gente sofre. Primeiramente, eu gostaria de convidar todos a participarem da nossa primeira Convenção de Direitos de Família, promovida pela ABA Nacional, ABA Maringá e ABA Rio de Janeiro, todas as comissões de Direitos das Famílias e Sucessões, dessas três unidades da ABA. E vai ser no dia 8 e 9. E no dia 8, nós teremos o Rolfo Madaleno falando sobre alimentos compensatórios. E às 19 horas. E logo em seguida o Rafael Calmon falando sobre pedidos implícitos no direito de família. O link para inscrição tá na nossa página aqui do Instagram. Na nossa arte tem um QR Code para ser escaneado. E, enfim, esperamos que todos participem. O evento é gratuito, só precisa ter inscrição de todos, tá bom? Eu vou já chamar aqui a Débora, que vai fazer a live aqui comigo. Se eu conseguir fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Débora, manda pra mim o pedido, a solicitação, porque eu não tô conseguindo te chamar. Não sei por quê. Ou então fala alguma coisa que eu acho que assim eu consigo te chamar. Não sei mexer nisso direito. Também convido a todos. Semana que vem também nós teremos a live aqui da nossa comissão. E aí a gente divulga no sábado qual o tema, quem vai participar, o horário. Então fiquem ligados, tá bom? Ai, meu Deus, é cada pergunta que me fazem. Marcar, transmitir. Pronto, agora já vai chamá-la pra gente começar aqui o nosso tema. Será que não foi? Enviou. Eu também te enviei. Transmitir direto com, adicionar. Vamos ver se agora vai. Hoje o Instagram tá... Ah, foi. Conseguiu chamar? Consegui. Tá todo mundo ouvindo a gente bem? Como é que tá o áudio para todo mundo? Fala um pouquinho aí, Débora, para... Eu até mexi aqui na internet no 4G para não ter problema de ficar oscilando muito, né? Porque a internet de casa às vezes fica oscilando, né? Sim. Eu coloquei no Wi-Fi, eu tô colada no modem para ver se não dá A tua problema. voz para mim tá um pouquinho baixa, Tá Kelly. Não sei se baixa? tá um pouquinho. Tá no Não máximo sei aqui. se é um problema meu ou se é... Tá De no repente o pessoal pode máximo. ajudar a falar. Gente, vê se o meu áudio tá baixo, porque tá no máximo. Está ótimo, acho que é isso. A Tá? gente, acho que tá, não sei, a Luciana acho que escreveu isso, está ótimo. De repente, Está alguma coisa ótimo. que daqui a pouco melhora. Mas você tá me ouvindo bem? Ou assim, Não, bem? tô te ouvindo. Só tá um pouquinho baixo, mas dá para ouvir bem, Dá? tá? Ah, então tá bom. Então tá bom.
Débora, de novo, a gente fazendo uma live aqui pela comissão. A gente fez no início do ano. Início do ano não, foi quando? Em março, abril? Foi logo assim, Foi começou abril. antes um pouquinho da pandemia, né? Que Foi a gente falou, a gente sobre fez uma live bem visitação a bacana. Voenga, não foi? Acho que foi isso. Foi Foi. Estação Havaiana. Ah, tava tentando puxar aqui da minha memória. Ah, a Lu falou que tá ouvindo a gente bem, então tá ok. Se Então tá bom. ficar ruim alguma coisa, você me fala. Tá. Débora, só pra gente novamente se apresentar aqui, é, fale um pouco sobre você. Bom, meu nome é Débora Alves, sou advogada, atuo na área de Direito de Família e Sucessões, sou membro da Comissão de Direito. Tá me ouvindo bem, Kézia? Começamos a travar, né? Claro, óbvio. Começou a travar, eu já fiquei preocupada. Já tirei do Wi-Fi, né? Já tirei, vamos consumir todo o pacote de 3G, que assim a Vivo fica feliz. Deve ser Vai ser isso. comigo, né? É, Bom, enfim, obrigada mais uma vez pelo convite, faço com muito imagina. carinho, com muito gosto. E a nossa comissão ela é muito participativa, né? Ela é muito presente, então isso aí é fantástico. Para quem tem É, vergonha, né, de se soltar um pouquinho, a vergonha acaba, porque você tem que se soltar. Tem jeito. é impositivo, como a Rafa fala, é impositivo, né? É verdade. Acho que destravou para todo mundo, é porque eu tive que tirar do Wi-Fi, infelizmente, porque no Wi-Fi começou a travar. Aí tem que tirar, é melhor ficar no 3G, que dá menos trabalho. Melhorou, Lu? Para Melhorou, mim, né? para mim tá ok. Tô te vendo Para mim bem, te também ouvindo tá bem. perfeito. Ah, então tá. Bom, então bem-vindo a todos aqui na nossa live. A gente vai falar hoje sobre adoção e filiação socioafetiva. E a gente bateu uma ideia, né? Trocou uma ideia entre ontem e hoje, né, Débora? A gente apresentou um trabalho para a comissão também na terça-feira de abandono afetivo. Ai, meu Deus, abandono digital. Eu cismei que é abandono afetivo, não adianta ninguém tirar da minha cabeça. Abandono O afeto digital. está Exatamente. norteado pelo afeto. A gente Tô, segue o exatamente. afeto. Exatamente. E a gente fez essa apresentação na terça-feira. Então é overdose minha e da Débora. Essa semana vocês vão ver a Verdade. gente até em intensivão, é. Oi, Rafa, boa noite. Nossa presidente acabou de entrar. Oi, Rafa. E aí, Débora, a gente estava conversando sobre algumas. Porque assim, a filiação socioafetiva, ela é bem ligada, né, à nossa atuação, né? Tem que repetir, Rafa. Digital, 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 até eu entender que é digital. Faz Que um é, mantra. exatamente, Vai que até a repetindo, arte, repetindo, repetindo até exatamente, até a arte eu fiz a decorar. Rafa fazer errada porque eu escrevi errado. Quer dizer, a louca, né? É a coordenadora do grupo que não sabe o que está fazendo, completamente pirada, mas Imagina. tudo bem. A gente estava falando que a filiação socioafetiva é uma coisa que toca mais a gente, né? A gente tem talvez uma proximidade. A nossa comissão fez, o ano passado, fez um trabalho sobre a filiação socioafetiva, a multiparentalidade, que inclusive vai ser publicada pela aba aqui do Rio. Mas. E a gente tem essa proximidade de alguma forma, né? A adoção, a gente não tem tanta proximidade. Eu falei o que, Rafa? Sim. Será que eu não falei artigo? Eu tô louca, tá? Eu tô completamente doida. Meu Deus. Mas enfim, foi um Afetiva está artigo. mais presente, né, É, na nossa vida, né? é, Porque é a questão de muitas das vezes envolver um padrasto, uma madrasta, né, que cuida de um enteado, como se o filho fosse. Então, é mais a nossa prática. Já a adoção, a pessoa só, realmente, de fato, né, quem quer adotar, quem se predispõe a enfrentar um processo para poder adotar uma criança, né? Então, já é uma questão mais judicial, mais sim. burocrática, envolve vários procedimentos, né? Sim, 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 com certeza. Rafa, então tá. Eu falei que achei que eu tivesse errado. Mas pode tagarelar. Fica bem à vontade. Mas de fato, né, é diferente mesmo o local onde se promove, né? As pessoas acham que Sim, adotar é uma coisa muito simples, muito rápida, muito e não é. O procedimento é bastante
é bastante burocrático, e acho que ele Sim, precisa ser burocrático, né? com Mesmo com a certeza. burocracia, a gente vê, às vezes, algumas coisas complicadas, imagina não havendo essa burocracia, né? E eu queria o. Não é possível, gente, a pessoa tá me ligando essa hora. Ai, gente, essa tosse de cachorro hoje tá Relaxa, relaxa, um relaxa. tempo muito seco, calor, né? A gente É, fica meio. tá A muito garganta não calor. fica ajudando muito. Tá muito calor, realmente. Deixa só eu tirar aqui, porque as pessoas decidem me ligar. Assim, elas têm o dia inteiro. Elas me ligam 6 da tarde na hora da live. Então, acabou. Mas é o que Acontece. É raro, mas você acontece falou, né? muito. É. A questão da Exatamente. adoção é uma questão realmente que envolve um processo judicial. Ela necessariamente tem que passar por um procedimento que muitas das vezes é custoso, é burocrático. Leva-se anos, né, até você de fato conseguir adotar uma criança, você tem que se habilitar para adotar, tem que ser realizados estudos pela equipe técnica do tribunal, né, estudos psicológicos, estudos sociais. Então, assim, realmente é uma questão que leva mais tempo, que demanda mais burocracia do que a Sim, filiação socioafetiva, por exemplo, que pode ser feita até de uma forma mais simples. No cartório mesmo, você já reconhece a filiação socioafetiva. O que a sim, adoção não é possível. A adoção sim. realmente tem que ser por via judicial, né? Exatamente. E a gente estava conversando. Eu vou, Débora, começar pelas duas Se você está jurisprudências, gravando. porque elas são. Elas. Destravei? Ai, gente, ó. Não. Débora. Já tirei do 4G, já coloquei no Wi-Fi, já tirei do Wi-Fi. Débora, vou te chamar de novo. Vamos ver se vai. Se não for, eu desligo e recomeço. Ai, foi. Travou tudo aqui, gente. Menina. Saiu completamente do Instagram. Acontece. A tecnologia hoje não tá nos Eu acho melhores que o dias. horário também, né? Essa hora Também. as pessoas vão fazer muita live, então Mas eu acaba. acho que não tem mais horário, porque meio-dia se fizer live é capaz também de travar. Então não tá tendo, acho que, Sim, muita pode ser diferença. também. E aí, Débora, eu ia começar lendo as jurisprudências, porque eu acho elas interessantes, porque elas são dois pontos, né? Elas vão de um ponto, aí vão lá para Sim, 180, vão para outro ponto. Então, eu sim. acho as duas muito interessantes que a gente estava conversando, né? Uma fala que, por desistir de um processo de adoção, uma mulher foi condenada pela Justiça do Ceará a pagar R$ 15.000 de indenização por danos morais à criança. Já vinculada à criança há 7 anos, em 2010, a mãe adotiva alegou que a filha era desobediente ao devolvê-la para o abrigo público. Ainda cabe recurso à decisão. A criança devolvida para adoção há 10 anos tem hoje 17 anos e está na iminência de alcançar a maioridade e sair do abrigo público. Segundo relatos nos autos, a mulher que quis adotá-la, mas desistiu, nunca a visitou. Além do trauma do abandono de quem se propôs a ser mãe, ela encarou a frustração de não ter sido adotada por outra família. E aí, Sim. uma outra notícia que vem Isso é muito complexo, né? muito. Assim, é muito triste, é muito complexo e é aquilo que você comentou comigo hoje à tarde. Eu acho que a pessoa, quando ela se predispõe a adotar, adoção é um ato de amor, né? É você pegar para si, assumir como filho alguém que você não gerou no seu próprio ventre.
E você não gerou e você nunca teve um contato, né? contato, exatamente, né? A adoção, você tem que criar o afeto, né? É uma criação mesmo de afeto. Você se predispor a se abrir e conhecer aquela criança e assumir para si aquela criança como filho. E quando você pega uma decisão dessa, né? A decisão não, uma situação dessa, de uma mulher que se predispôs a enfrentar um processo de adoção, quando a criança estava no estágio de convivência com ela simplesmente devolver a criança, essa palavra devolver, eu chego até a ficar arrepiada quando eu falo isso, porque choca, porque assim, na minha concepção, né, eu entendo como se ela fosse no shopping comprar uma blusa. Ah, a blusa não tá legal, eu não queria essa blusa aqui, então eu vou devolver, eu vou pegar uma outra, enfim, vou pegar o dinheiro de volta, sabe? E Exatamente. não é assim, né? Não tem que ser assim. A partir do momento que você se predispôs a adotar, aquela criança ali gerou uma expectativa de uma família, de sair daquele abrigo, sair daquela situação de abandono, para de fato ter um lar. E aí você pega essa criança e devolve, como se ela não fosse nada. Não coube, Simplesmente, não coube. eu não gostei, eu vou devolver, É. sabe? Então isso assim, isso choca muito, isso é muito triste. E eu imagino o quanto essa criança depois vai, porque assim, além do trauma, né, além da vivência em um abrigo durante 10 anos, a infância inteira praticamente ela passou num abrigo, quando ela cria a esperança de não precisar mais ficar ali, ela tem que voltar. Então, assim, eu acho que é uma dupla frustração. É o abandono primário, né, dela ter ficado no abrigo a infância inteira, e a frustração dela ter sido devolvida. Sim, Então, assim, o que passa na cabeça dessa, hoje em dia, adolescente, né? Que ela tem 17 anos, né? sim, Atualmente. Então, o que sim. passa na cabeça dessa adolescente, sabe? O que ela vai carregar? Claro que a gente não é psicóloga, a gente não tem como definir um estudo psicológico, mas até como ser humano a gente consegue imaginar, né? O tanto que vai ser o fardo que essa pessoa, essa criança, essa adolescente vai carregar, né, por esse duplo abandono. É muito Exato, complicado, né? exato. E é muito. E assim, você estava contando, né? A Débora, ela fez, na época de faculdade, ela era estagiária pela defensoria. Pela defensoria, não. Você foi do próprio Não, eu TJ. estagiei primeiro no TJ. Eu Isso. comecei minha vida profissional nessa vara da infância, né? A vara da infância e juventude de idoso aqui do Fórum de Madureira, né? Cascadura ali. E, assim, para mim foi uma experiência fantástica. Nossa. Foi um aprendizado único, porque eu entrei lá novinha, entrei lá com 18 anos, né? Eu estava no terceiro período de faculdade. E o pessoal que trabalhou lá, né? Que trabalhava na época, alguns até se aposentaram, outros continuam. E eu tenho amizade até hoje, que ficou para a vida, assim. É, eu consegui ver na prática, já iniciando a vida profissional, essas problemáticas, né, de adoção, de guarda, de convivência, ações de destituição do poder familiar, né, a famosa DPF. E, assim, as crianças abrigadas, né, os processos de abrigo. Então, isso para mim foi muito bacana, assim, essa experiência, esse aprendizado. Eu carrego até hoje, né, porque é uma experiência única, que você lida na prática com o que até então está distante do teu universo, né? Exatamente. Você não Que vive aquilo ali, né? os livros, né, não dão Não essa dão. noção exata do que Sim, significa uma adoção, né? é, A ideia da adoção que a gente vê nos filmes, né, nos livros, não nos livros, mas em filmes, em novelas, etc., é uma ideia muito romântica do que é sim, a adoção, né? A adoção, eu vou pegar e acha que é a família da Angelina Jolie, do Brad Pitt, que eles adotaram exatamente. 200, nem sei As quantos filhos, né? problemáticas, né, que de fato existem na adoção, é porque, assim, são opostos, né? De um lado você tem uma destituição do poder familiar, é uma família sendo extinta, e do outro é uma nova família se formando. E a Exato, criança no meio, né? exato. Então, assim, é uma E não é uma problemática. criança qualquer, né, Débora? É uma criança que Não, já sofreu abandono, que né? já sofreu, e sabe-se lá o quê, né? Porque, assim, não é só um abandono. Exato. Sofreu inúmeras situações de você pegar estudos de processo e você lê e você ficar assim, meu Deus, como é que É, essa criança está viva ainda, né? Então,
quando você vê isso no teu dia a dia na prática, quando você lê, quando você pega na tua mão aquilo ali, você de fato entende que isso é muito além do que você lê num livro, no ECA, o conceito de adoção. Sim. Então, assim, essa questão da diferenciação também, que a gente chegou a comentar, né? Que antigamente os filhos adotivos, eles eram rejeitados, eram tratados de forma diferente do que os filhos biológicos, O né? próprio Código Civil, né? Ele dava essa diferenciação, né? Fazia. E, assim, até os filhos de relacionamentos extraconjugais, né? A gente vê muito isso até em série Sim, antiga, né? De época, os filhos bastardos, sim. existia essa diferenciação. E que bom que a Constituição de 88 veio trazendo o princípio da igualdade, né? Para equilibrar essa situação que, de fato, era uma coisa hostil, né? Era uma coisa arcaica, então muito ultrapassada. Muito. Não, isso Então, com certeza. O Código 16 foi a primeira vez em que houve citada a adoção, né? O termo adoção. Mas era uma noção muito contratualista. Era um contrato de que você vai ser meu filho e tá bom. Mas geralmente essas é o pessoas eram. papel, né? É, o papel. Não era o afeto, né? Era o Sim, papel, né? Não, você é meu filho, você. E era muitas vezes tratado como um empregado da casa. Ah, é meu filho, mas exatamente. não dormia junto com os outros, não sentava à mesa junto com a família, sentava O geralmente na tratamento cozinha. era bem diferenciado, né? Bem excluído, né? Muito, muito, né? E isso a gente percebe que, infelizmente, hoje eu não sei assim como que funciona, acredito eu, né? Eu penso assim, muito além do que eu querer ser mãe, é uma criança querer ter uma família. A gente estava comentando isso, né? Sim, com certeza. Porque você ser mãe é uma coisa que ser chamada de mãe é uma coisa simples. Ah, você é chamada de mãe, tá. Mas você tem a ideia de que aquela criança, ela vem para você com marcas, ela vem para você com situações de abandono, ela vem para você Exatamente. necessitando, inclusive, entender o que é amor, o que é carinho, porque Porque até então, muitas delas não não sabem, não sabe. conhecem. E aí entra naquela problemática que a gente estava comentando. É, as próprias pessoas que querem adotar, elas criam uma exigência de perfil de criança que aquelas crianças que não se encaixam naquele perfil Não ficam serve. as pessoas querem. Exato, até a Bebê, Rafa escreveu isso, né? Porque a idade é exatamente, outro fator que interfere na adoção. Não só a com idade, se certeza. fosse só a Com idade. certeza, idade, cor, sexo, se a criança tem algum tipo de deficiência ou não, se a criança possui algum tipo de doença ou não. Inclusive, quando você entra no site do CNJ, qualquer pessoa tem acesso a isso, que puxa aquela tabela, né, tá até aberta ali no notebook, a lista dos pretendentes e a lista das crianças que estão disponíveis é uma diferença absurda. É em torno de 46 mil e poucas pessoas querendo adotar contra 8 mil e poucas crianças disponíveis. E essa conta não fecha. Como é que pode não fechar? Né? Exatamente. As crianças que estão disponíveis já tinham que estar em famílias há muito tempo e vai Sobrando, sobrar gente é, para poder ter mais. Então, assim, a conta não fecha porque essa problemática do perfil, eu quero um bebezinho recém-nascido, branco, né? Enfim, todo esse questionário, digamos, né, que você escolhe e as outras crianças ficam lá de eu 3, acho que as 4, pessoas 8. escolhem, não sei se isso condiz com a realidade, né? Porque aí seria realmente uma questão de estudo psicológico, estudo social da coisa. Eu acho que a ilusão que as pessoas têm, e a ilusão, inclusive, talvez, que a gente também estava conversando sobre isso, a Sim, ilusão do. Bom, se a criança vem bebezinha, recém-nascida, ela não vem com vício nenhum. Ela vem zerada para mim, ela vem sem nenhum vício. Então a chance dela me decepcionar lá no futuro é muito pequena, que é a mesma ideia que a gente tem de, não, o filho biológico, esse filho, ele jamais vai tentar me matar, jamais vai tentar. Suzane von é Richthofen uma era filha falsa. biológica, né? Exatamente. Então, Porque, assim, nada garante que o filho que você gere no teu ventre não vai te decepcionar no futuro. Nada exato. garante que esse filho não vá, de repente, enfim, né, ir por um caminho que você não gostaria que ele fosse. E aí Sim. você pega uma criança que, muitas das vezes, já tem um histórico problemático, de repente já tem um genitor e uma genitora que são dependentes químicos, que tem
um certo vício, um certo problema de fato, e aí você fica com medo, porque você pensa, bom, se os pais têm, ele vai ter. Isso não quer dizer nada, porque Assim, é assim, claro que é uma criança, assim, eu até entendo, de certo modo, uma pessoa que quer um bebezinho, de repente quer uma criança pequena, porque quer acompanhar aquele desenvolvimento, de repente quer ver aquela criança aprender a falar, aquela criança aprender a andar, quer de fato era o pegar sonho de aquilo. gerar, né? Era o sonho de Exatamente, né? gerar Já que que ela não não pôde. pôde, ou não É, quis, ou enfim, por alguma circunstância não gerou, eu é, acho que ela tem em mente o quê? Ah, então eu vou pegar bebezinho porque eu vou poder acompanhar mais. Tá, isso é lindo? É lindo. Né? É uma coisa assim, que é de cada um. sim, Respeitamos isso. sim. Porém, e as outras crianças, né? E as crianças que têm 3, 4, 5 anos e que não foram escolhidas enquanto bebês e estão, né? E vão ficar, porque ninguém vai querer escolher, ou então são poucos aqueles que vão querer escolher. Exato. Então, isso aí é uma problemática muito complicada. E outra coisa que a gente estava falando também é que existem também muitas crianças não estão sozinhas, geralmente elas vêm com irmãos. Sim, Porque a gente pensar na sociedade. Porque assim, a gente tem que sair da nossa. Ninguém aqui julga quem não quer adotar e nem está dizendo que deveria todo mundo adotar, porque eu sou o tipo de pessoa que eu não sei se eu adotaria por uma questão que não é questão de adotar, é questão de querer ser pessoal, né? mãe. É a sua questão Ponto. pessoal. Aqui a É, gente está fazendo uma live, assim, de um modo geral, de um mas modo cada um tem geral. sua vontade, tem a sua opinião. Não é Mas julgamento, né? não, É de apenas forma situação. alguma. Essa ideia. É uma situação. Exatamente, né? De a gente achar que, não, porque adota para se promover, como já falaram isso da Giovanna Eubank e do Bruno Gagliasso, que eu não tenho nem, eu não sou defensora deles, nem tenho intimidade com eles, nem nada, mas eles foram Sim, julgados, né? Eles estão fazendo isso para se muito. autopromover, porque que não tem um filho próprio. E aí, assim, a pessoa adota, Até ela é parece que eles julgada, né? fariam isso para se promover, né? Ambos já Exato. eram famosos, já eram milionários, já tinham as suas carreiras É. estabilizadas. Então, assim, Não, porque e adotaram uma assim, criança eles de adotaram fora, e a questão foi, ué, então por que você não tem um filho próprio? Você tem medo de estragar seu corpo? Quer dizer, tudo vira uma problemática em sim, cima de tudo uma vira julgamento. problemática, tudo vira um julgamento. Essa época de geração de internet, tudo que você fala, você sempre é julgado e mal interpretado. Então, isso aí Exatamente. é um E, a, fato, né? e Infelizmente. aí, a coisa interessante é que, assim, a gente acha que é colocado para adotar, para ser adotado, geralmente é uma criança daquela mãe. O pai é presumido, né? A gente sabe que existem Sim, estupros e tudo mais, e a mulher nem sempre sabe quem é o pai, e não é nem se. é, A maioria das vezes sabe, mas muitas vezes não sabe, né? sim. Então, quando essa criança é colocada para adoção, geralmente ela estava numa situação de perigo e não era só ela, Um era risco ela mesmo, né? e mais uns dois, três, quatro, cinco irmãos às vezes. Então, Sim, é um outro problema, porque se dá as agências, não, porque aqui é proibida a agência, mas sim. o conselho tutelar, enfim, os órgãos responsáveis, que eles recomendam? Que se adote a família. E nem todo mundo, e aí Sim. entra também um problema de, não, eu consigo sustentar. Dois, três, quatro, eu não tenho onde De uma colocar. vez, né? De uma vez eu não tenho onde colocar, E a né? preferência é que quando seja adotado, adote os irmãos juntos para não Sim, ter que separar. sim, Porque a criança já vem de um abandono, né? E o irmão é aquele elo mais próximo que ela tem de família. E aí, se exato, a pessoa de repente não quer e ter que separar, já entra uma outra questão que a criança vai sofrer com a falta daquele irmão, que até então exatamente, é a única ligação que ela tem. sim, Então, essa exatamente, problemática também de não querer irmão é por outra situação complicada, né? sim. São todas, tudo isso é uma problemática. E de fato, você às vezes coloca dentro de casa uma criança que você se apega até, mas aí eventualmente porque o processo de adoção não é um processo que dura um mês, 2 meses, é um processo Sim, extremamente rigoroso e demorado. Você, primeiramente, aí você me corrija se eu estiver errada, Débora, você tem apenas a guarda provisória daquela criança, né? Um período de sim, sim. adaptação, é feito estudo, os estudos são muito sérios, os estudos feitos, para ver se aquela criança não está Sim, sofrendo maus tratos, né? A gente sabe que os abrigos
Infelizmente, os abrigos no Brasil não são aqueles abrigos da Chiquitita, gente, olha, Chiquititas. Mas não são É, esses abrigos, né, que todo mundo anda bonitinho, cantando e dançando. Eu já estive por 2 vezes no Conselho Tutelar para resolver outras coisas e eu tive acesso a crianças em situação completa de abandono, assim. Uma delas tinha 14 anos, eu não esqueço. O nome dela me fugiu, mas eu sei que ela faz aniversário dia 20/6. Porque eu falei, eu faço 18, você faz 20, olha, a gente faz pertinho. perto, né? Ela tinha 14 anos, uma menina linda, 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 linda. E ela falava assim para conselheira tutelar: eu sou horrível, eu sou feia, por isso que ninguém me quer. Eu sou horrível. Aquilo me fez um mal, isso já tem uns 2 anos. Sim. Que se ela cruzar Porque comigo a na rua, eu criança, ela, sei. ela acha que é isso, né? Ninguém a quer, então ela deve ser feia, ela deve ser ruim, ela não deve ser uma boa criança, não deve ser uma boa companhia. Então isso tudo vai acumulando durante anos e anos na cabeça daquela criança. É Exatamente. automático, né? Não tem Exatamente. jeito. E aí a gente faz esse contraponto com a filiação socioafetiva, porque a adoção, você não cria o vínculo e adota, você adota. E aí você vai criar Sim. o vínculo, O né? vínculo vai ser construído, né? Com o passar do tempo, com Como a a gente convivência, falou, vai né? construindo. Ele é construído a Sim, cada dia, né? A filiação socioafetiva, ela é um querer a partir do momento em que se desenvolve uma afeição. Então, assim, eu caso com uma pessoa que tem um filho e eu tenho um afeto pelo filho, posso apenas viver durante 50 anos com aquele marido, casar o filho dele e nunca me registrar como mãe socioafetiva. Como eu sim. posso querer, né, dentro de um Reconhecimento. desejo, exatamente, eu posso querer adotar, eu posso querer reconhecer aquela criança como meu filho socioafetivo. Então não existe uma Sim. obrigatoriedade, né? E E não existe parece, a exclusão também, né, não, dos pais, não há aquela perda do poder familiar. Os pais não, vão continuar tendo certidão, vai ser um acréscimo, né? É aquilo, tantas crianças sem nenhum e outras com dois, dois, três, três, né, quatro, né? mãe e pais. Então, É. assim, a filiação afetiva é mais um reconhecimento de um afeto que já existe, né? Exatamente. Que E a você já adoção, tem. ela termina com o poder familiar daqueles pais biológicos, né? Então, é Sim, importante, por isso que é uma ação judicial, por isso que não é reconhecido em cartório, porque precisa da destituição do poder familiar daqueles pais. É um processo em que você tenta buscar o familiar, vai lá atrás, e isso é uma burocracia que todos os congressos que eu demorada, vou, né? é uma burocracia que poderia ser diminuída, porque vai querer buscar tio, avó, e assim, Até para esgotar mesmo todas aquelas possibilidades de laços sanguíneos, né? E de fato aquela exato, criança está disponível para ser adotada e para criar exato. outros laços, E né? aí a gente E na pensa, né? filiação socioafetiva não há essa Não é necessidade. assim, exatamente. E a Já gente, existe um lá, exato. E a gente pensa, né, Débora, assim, poxa, mas está buscando vovó? Onde eles estavam? Essa criança está no abrigo. Onde eles sim, estavam? Será que é necessário isso? E aí eu falo porque eu tenho uma conhecida que adotou duas crianças. Um tinha 12, outro tinha 14 anos de idade. Foi um uhum, reconhecimento que ela conta isso, assim, abertamente, sim, que ela chegou no abrigo para fazer uma visita da igreja. Ela olhou para aquelas duas crianças e falou: eles são meus filhos. Uma coisa assim, ela já tinha 3 filhos, já crescidos, criados, sim. e ela olhou para eles e falou: eles são meus filhos. Então, assim, Sentiu, né? Que sentiu, tinha que ser dela, né? mas foi muito delicado. Foram quase 2 anos de processo, porque foi buscar. A mãe era conhecida, o pai eu acho que não era, mas a mãe o pai já havia falecido, alguma coisa nesse sentido. E aí foram buscar a avó. Então, assim, que eu posso estar tendo uma visão muito simplista da coisa, mas eu penso assim: bom, se a avó e seu avô, o tio, o que quer que seja, não estiveram ali, aquela criança, ela foi deixada para adoção em um abrigo, Sim, foi um abrigo em si, né? Já por direto. que vai buscar, né? Então, assim, quem disse que o É. laço sanguíneo é o laço adequado? E aí a gente volta naquela problemática inicial, né? Do Sim, não, só quero ter o que é meu. Eu só vou ter o que é. é meu. O que não é meu, eu não vou adotar. Porque se eu for adotar, não é meu, não é sanguíneo, ele pode me matar enquanto eu tô dormindo. E a coisa não é assim, né? Então, É como se, como é meu, pode tudo, né? Não sendo meu, não pode nada, não então eu vou pode nada. devolver se eu não buscar.
É, Exatamente. não A é Rafa até assim, escreveu né? aqui que falaram do Bruno e da Giovana que por que não adotaram uma criança brasileira? Porque não adotaram uma criança brasileira, porque quiseram adotar uma criança Porque africana. quiseram. E Fim! também a burocracia do nosso país é muito maior do que de um país, né? Como você mencionou mais cedo, da África, outros países né, de fora, que realmente as crianças vivem numa situação de miséria total, de abandono total, até pior realmente do que aqui. E lá eles tentam, de certa forma, facilitar isso. Então, Tem ela até agências, né? comentou Lá na fora época, tem agências, aqui são proibidas agências. essa atriz, né, a Giovanna, ela deu uma declaração falando que ela foi numa viagem, parece, a trabalho, que ela conheceu aquela criança Foi. e se apaixonou. Então, assim, gente, não importa se... Eu vejo dessa forma, não importa se eles queriam mídia ou não queriam mídia. Eu acho que não, porque eles não precisavam disso. Mas, enfim, cada um pensa como quer, né? E a gente tem que É, respeitar. Mas a criança não está sendo bem tratada, ela não está tendo uma vida 100 mil vezes melhor do que se ela tivesse jogada na rua, passando fome, numa miséria. Então, assim, eu acho que não tem que ter julgamento, né? Eu acho que se adotou, sendo brasileira ou não, sendo branca ou não, pouco importa. O que importa é que adotou, o que importa é que, aparentemente, né, o que nos é passado é que a criança é bem tratada, agora adotaram até outro e agora tiveram o o filho filho deles em si, deles, biológicos, né? tanto pediram, enfim. É. E é isso, sabe? Meu primo tá na live, boa, prima. É. Beijo. Agora que eu vi Tá com aqui. fã-clube. Hoje eu vim sem Parece. fã-clube. Hoje meus pais não Vocês são tudo, vieram. né? Hoje eu tô sem Pois é. fã-clube. Mas é Mas, exatamente enfim, isso, né, ô Débora? É muito delicada essa situação, porque é aquilo, né? É muito difícil. Como eu costumo falar de filho, e aí filho é independente se é afetivo, adotivo ou biológico. Filho sim, você tem que querer muito, muito, porque o filho, tem. seja ele da barriga, do coração, da onde quer que seja, né? O filho é difícil educar, não é fácil educar uma criança. E é um filho, né? É você assumir para si uma responsabilidade da criação, da educação, da alimentação, do cuidado. E você tem que ter isso. E aí, se você de repente não está pronta para isso, acontece o que aconteceu naquela jurisprudência que a gente citou. Né? A pessoa pega uma criança e simplesmente devolve como se nada Não, e fosse. alega, pelo que a notícia conta, desobediência. Né? Assim, que grau de desobediência foi esse, né? Legal, né? E, assim, e querendo ou não, gente, criança desobedece mesmo, não tem jeito. A criança não vai ser uma boneca que você vai colocar sentada, ela vai ficar sentada. Exato. Né? Isso sendo natural, isso sendo adotada, enfim, é criança. Por Né? isso que os Então, trâmites, né, ô Débora, não podem ser menores do que esses, né? Porque você vê que os não tem trâmites, já sendo complicados do jeito que são, existe esses gera esse tipo casos, de problemática, né? entende? Então, a gente entende que se quer desburocratizar, do que se quer fazer, a gente inclusive acha que isso, algumas coisas, como eu comentei aqui, essa questão de buscar o ascendente, o bisavô, eu sou Sim, contra isso, né? Porque torna-se um processo oneroso, um processo cansativo, um processo assim, muitas pessoas têm que recorrer à própria defensoria pública, porque é um processo que para um advogado sim, tocar vai durar muito tempo e existem muitas fases, né, de um custoso, processo, né? né? Então é bem complicado. Então, assim, mas existem coisas que a gente não pode desburocratizar, como uma filiação socioafetiva, que é extremamente desburocratizada, né? É algo que você faz no cartório de forma direta, é algo que você cria um Mas é outro vínculo. contexto, né? A É, filiação socioafetiva já é. A criança não está no estado de uma criança em abrigo, né? A criança não está precisando passar por esse trâmite todo, a pessoa que quer reconhecer também não há essa necessidade. Então, é apenas um mero reconhecimento daquilo que já existe. Então, há uma diferença bem grande, né, entre a adoção e a filiação socioafetiva, né? sim, não, com certeza, isso sem dúvidas. E aí a gente fala também, a gente falando da filiação socioafetiva, e a gente acabou nem falando o número do provimento, né? Com 63, deixa eu ver se é 63, 63 de 2017, que institucionou, Sim, organizou essa questão da filiação socioafetiva, né? A gente fala dessas sim, diferenças, né, da filiação socioafetiva, que não há perda de poder familiar, ninguém é excluído, quanto à adoção é. A perda do poder familiar, da autoridade parental, é algo extremamente grave e sério, né? A gente acha assim,
Já tive um cliente que me procurou e falou assim: não, não, o pai disse que não quer abrir mão do poder familiar. Não é assim, você abre mão do poder familiar porque deu vontade Não de é não ser pai mais, não deu vontade de ser mãe mais. A coisa não assim. funciona bem por esse lado, porque a perda do poder familiar, ela não implica só na filiação, pai e mãe. Ela implica em grau sucessório, ela implica em impedimentos, ela implica, é Sim. ótimo, ela implica em questão Todo, previdenciária. né, mesmo da vida da pessoa, né? Durante Exato, a vida e após, né? Após a morte, porque aí cabe a questão do sucessório, de herança, se tem direito, se não tem. Então, é uma constância gigantesca, né? É um universo gigantesco que tem que ser analisado, avaliado. Não é exatamente. simples assim, né? Não é que acordou e vou destituir o poder familiar, É, é algo muito sério. O rol, ele tem um rol bem duro, bem direto em relação à perda do poder familiar. Enquanto a sociedade... Travei, destravei, né? Travei. travou. Isso, agora Que eu foi. travei, eu travei. A filiação socioafetiva, ela é bem mais simples, né? Ela é algo que você pode reconhecer um tio, de repente, uma madrinha, né? E o que Sim, cria o afeto, né? O que significa efetivamente o afeto, embora eu ache que uma adoção, não desmerecendo uma socioafetividade, uma adoção é uma explosão de amor, né? Porque é aquilo que você não conhece, você não vê, mas é algo é que o você desconhecido, né? totalmente, mas você... Você vai com o coração assim aberto e você não sabe o que você vai receber, né? Então, Exato. é uma. Você Realmente vai é o que você falou, é um ato de predisposta amor. a ser. Você vai tendo que abrir mão de preconceitos que você de repente É, poderia ter. Você vai mesmo encarar e entra com amor. Porque se não for dessa forma, a coisa não vai fluir. exatamente. E Né? é, Você e é tem o que estar realmente ser, né? certo. É o ser. Eu sou Sim, é mãe, eu uma vida, sou pai, né? sim. Sim. É, É uma. a gente ouve histórias. Uma vez eu trabalhava no protocolo geral do tribunal, que eu fui terceirizada lá, e uma moça, foi lá para dar entrada num papel para juizar de infância e juventude, com irmãos também, ela adotou 3. E quando ela chegou um papel, eu olhei e falei, juizado, infância e juventude. Aí, conversando lá, são meus filhos, eu adotei, eles são irmãos. Eu danei a chorar na Sim, coisa, porque eu toda, falei, né? nossa, mas que ato, né? Porque isso é o ato maior de amor que alguém pode ter, né? E isso a gente, claro, a gente prefere Sim, achar que isso é, que 99% das vezes é amor, né? Existem pessoas que, infelizmente, utilizam de sim, uma claro. fé, né? Para tráfico de pessoas, né? Mas a maioria, né, a grande maioria das pessoas que realmente encaram esse trâmite é por amor, É né? por Eu amor. também tenho uma conhecida, uma colega que eu estudei com ela na faculdade e ela adotou também, inclusive nessa vara da infância que eu estagiei, porque ela morava Olha. na época. Hoje eu não tenho tanto contato, mas ela morava na época em Vaz Lobo, então a competência era ali, né? Uhum. E ela adotou 3 crianças e, assim, 3 irmãos, né? E era tudo escadinha. Assim, a mais novinha acho que tinha 4, a do meio tinha 5 ou 6 e o outro tinha 8. Então, assim, eu olhei aquilo ali e falei, gente, é muita vontade, é muito querer, é muito amor, porque realmente não é todo mundo que está disposto a encarar, às vezes nenhum, quanto mais 3, e já crescidos, E né? crescidos, exatamente. Então, isso aí, Crescidos, que podem ter problemas psicológicos de abandono muito grandes. sim, E isso tem que podem. estar muito bem pautado e muito bem frisado, porque é muito, como a gente falou desde o início, é muito bonitinho, eu vou adotar. Né? Até Sim, mesmo você apadrinhar uma criança é algo muito sério, porque aquela criança ela está com dependendo certeza. daquilo que até as várias de infância e juventude também Criança fazem. espera aquilo ali, né? Ela vai esperar sempre a tua visita, ela vai esperar sempre um presente, não pelo presente em si, mas por aquele carinho, pela demonstração do afeto, Exato. né? Então, tem que ter, não tem jeito. Tem. A conclusão que a gente chega, eu acho que o afeto ele tem que predominar, É, né? É bom que o direito, especialmente o direito de família, ele vem modernizando essas questões, né? Vem ampliando esses conceitos e quebrando esses paradigmas arcaicos de que o laço de sangue era acima de qualquer coisa. Né? Então, exatamente. eu acho que a conclusão que a gente chega é isso. É pai, mãe, é quem está ali cuidando, é quem está criando, é quem se predispõe realmente a se abrir para ter um filho nos seus braços, na sua vida. E é isso, é o E afeto transmitir, predominante, né, Débora? Transmitir. transmitir. Porque quando você, eu acredito que seja isso. Além de você, eu quero muito.
ser mãe, ser pai, enfim, né? Eu tenho amigos homens que falam que são, eu sou louco para ser pai, não sei o quê, e isso é muito legal, né? Porque a Aham. gente tem a ideia só do instinto maternal, e eu acho que o instinto é de ser humano, não é maternal ou paternal, Sim, né? pai ou mãe. Quando a gente fala mãe ou pai, mas assim, é ser É humano, né? indiferente, Independente de ser homem ou exato. mulher. É a pessoa, o indivíduo querer realmente ter aquele filho, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente olha para isso, por que que você quer ter um filho, né? Porque ter um filho, tá, você vai lá, insemina, você vai lá, adota, para dizer que você tem, ou é porque você quer deixar um legado? Porque o filho, no meu ver, é Sim, trabalhoso, difícil, não tenho essa vontade, mas eu acho que é um legado. É o que você com pode, certeza. aqui que aquela criança que um dia vai ser adulto pode contribuir para um mundo melhor, né? Sim. E o que Então, que você, como pai ou mãe, também pode passar para ela como exemplo? Porque exato, aquela criança, ela vai, na teoria, ela vai espelhar, se espelhar no pai, na mãe, na criação, na educação que ela teve, né? com certeza. Então, além do legado para o mundo, para a própria família e para o próprio interior daquela família que está sendo formada Com também, né? certeza, com certeza. E uma série, não sei se ainda tem, no GNT, eu via muito, eu sempre gostei dessas séries assim que contam histórias. E esse era histórias Aham. de adoção. E era sempre uma história Ah, eu acho que eu bonita, lembro dessa série. era sempre uma Ela é história antiga, um bonita. pouquinho antiga, mas ela era bem famosa, né? Era bem falada. Não sei se ainda Exato, passa, exato, exato. mas eu lembro dela. E é muito interessante porque te dá um panorama do que é adoção, porque a gente imagina que a adoção, ela é sempre assim, tem que ser o casal, e o casal hétero. E não é assim, né? Não. Então, isso já tem que desmistificar isso. Eu sou solteira, eu posso hoje ir na Vara da Infância e Juventude e colocar meu nome Isso, na, e na lista, adotar, né? exatamente, independente do estado civil, né? E É do, maior de 18 anos, Exatamente. E, né, além de ser isso, o único pré-requisito é que tenha 16 anos de diferença entre o adotante e o sim, a adotando. idade mínima, né? De É, diferenciação de entre a pessoa que diferenciação, adota e a criança que está sendo exatamente. adotada, adolescente. Antigamente, na primeira, quando foi previsto a primeira vez, a idade de diferença era de 50 anos, se eu não me engano. Imagina, você ter Gente, surreal, né? 50 anos de diferença, E assim, aí essa questão que você falou de imaginar uma imagem, assim, de imaginar uma imagem foi péssimo, Não, né? mas Mas é isso. de imaginar uma situação, né? Do pai, a mãe, o casal hétero. Isso daí já entra naquela questão da modernização, né? Da evolução, do direito de família, essa amplitude de famílias, né? Essa possibilidade de uma pessoa solteira querer adotar e tem plenamente condições, tanto financeiras quanto psicológicas e emocionais, de ter um filho. Então, assim, não precisa necessariamente ser eu, mulher, com um homem casado adotando uma criança. Não tem mais Exatamente. essa nomenclatura que tem que ser esse perfil para poder adotar. Exatamente. Tem duas perguntas aqui que eu vou lançar, que daqui a pouquinho vai acabar nosso tempo de live. E aí eu vou colocar essa, vamos ver se vai. Ó, precisa ter uma diferença mínima de idade na filiação socioafetiva? A lei não fala dessa diferença, pelo menos eu não estou me recordando disso. A adoção, Sim, sim, tem que ter a na diferença de adoção, 16 anos, né? Mas na filiação socioafetiva, não necessariamente. Mas é aquela coisa, né? Como se cria essa filiação socioafetiva, né? Eu vi recentemente, recentemente, já tem uns 2 anos, uma reportagem na Record, dizendo dos tios que não tiveram filhos e que fizeram constar na certidão de nascimento da filha não, da sobrinha, o nome deles, uhum. né? Então, geralmente, eu acho que a questão socioafetiva, ela vai surgir, é, vai ter sempre uma diferença de idade, né? Talvez, Acho que é o tempo mesmo, né? A é, convivência com aquela pessoa, de repente, numa maioridade ou na adolescência, de é. repente a pessoa já quer ter esse reconhecimento. Mas eu também não Eu não ainda estou me verifiquei recordando realmente se na lei, se no eu sei provimento que a vem essa adoção diferença. tem A adoção, 16 com anos, certeza. A mas a adoção, com filiação certeza. socioafetiva eu também não, Não estou me ainda não recordando. vi. Se a gente falou besteira, É, depois a gente conserta, tá? é, Mas eu realmente não me recordo no provimento se existe isso. E tem uma outra pergunta. Avós podem reconhecer a filiação socioafetiva dos netos? E aí, a gente trouxe até aqui uma jurisprudência no sentido da adoção. Sou da de adoção. avós para netos.
Então, sim. é interessante justamente por isso, né? Eu já teve um cliente que me procurou para não constar na questão da filiação socioafetiva de avô para pai e mãe, não era isso, era apenas guarda, Uhum. né? Então, essa jurisprudência que a gente viu, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele veda a adoção de linha reta, né? Ele tem uma vedação, um grau, tem até determinado grau, que é o artigo 42, parágrafo 1º do ECA. Ele veda. E a Nancy Andrighi, da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, é, para que, deixa eu Essa colocar aqui, jurisprudência o STJ me concedeu, né, em caráter concedeu. excepcional. Ela nasceu, Essa, essa adoção de avó, avós, né, no sim, caso, eram avós, a adotar o neto. Uma questão excepcional. Por quê? Porque a mãe havia sido sofrido violência sexual, a criança é fruto de uma violência sexual, e a mãe nunca conseguiu, essa mulher, né, nunca conseguiu cuidar sim. dessa criança. E sempre os avós foram os guardiões dessa criança. Então, a criança nasceu no ano 2000, e essa notícia é de 2018. Então, 18 anos, você imagina, que foi concedida essa adoção, né? Eu Então, não sei se você reparou, Kézia, nessa jurisprudência, a avó paterna, ela é a avó biológica mesmo, né? uhum, Mas o avô é é afetivo. afetivo. Você chegou a reparar isso? Aham, Ele não é o biológico, ele é o companheiro da avó. Então, é o avô afetivo que criou, né? E agora, enfim, que virou por pai, questão da que adoção, virou adotou, pai. Então, nessa exatamente, vê bem essa questão do afeto, né? Que é um avô que não tem ligação biológica nem com o pai da criança ou com a mãe da criança, mas tem um afeto. E exatamente, aí, assim, a jurisprudência completa, né, essa questão do afeto também, exato, né? né? Então, essas questões, elas são questões assim, que a lei proíbe. Tá, a lei pode proibir, mas cada caso é um caso. Por isso que é tão encantador o direito, e o direito de família, sobretudo. Porque ele evolui de hoje para amanhã. Tudo muda de hoje para amanhã, né? A gente viu a É o pandemia, famoso né? depende, né? Tudo vai Depende. depender do caso, não tem jeito. A Você vê que prioridade da situação. a lei é taxativa. A lei não deixa brecha. Ela diz que não pode haver adoção entre parentes em linha reta. Expressamente, né? Ela deixa É bem expressamente, expresso. mas Nem coloca exceção. Ah, mas vai que. Não, não tem nem exceção, não expressamente é tem. proibido. Então Mas imagina. houve essa decisão de excepcionalidade, né? Então isso Exatamente. é bem interessante, bem Então, o caso bacana. concreto, quando a gente às vezes ouve de um operador do direito, seja ele um advogado, um promotor, um magistrado, um defensor, quando ele vem com aquelas formulazinhas prontas, como eu já fui despachar com o juiz, eu não faço audiência. Você não faz audiência no modo geral, mas existem casos que precisam de audiência, né? Ah, Tem mas que o rito saber não prevê. Sim, o rito não prevê, mas a necessidade às vezes faz haver isso. exatamente. Porque é que a gente está falando de vidas, né? A gente não está falando de uma Sim. coisa, né? Ah, uma cadeira que eu Não é um comprei e quebrou. objeto, né? Tira e coloca onde você quer. É uma vida que está É na uma sua vida. mão, na E é uma dependência daquela vida, decisão. nesse caso, de uma criança que é fruto de uma violência sexual, que é Sim. algo assim, que eu não faço ideia da dor que deve ser para essa mulher conviver todo dia com isso. E essa Sim. criança provavelmente sabe da onde ela veio, né? Então, olha como é séria essa decisão. Você vê que precisou ir para o STJ para que o primeiro Você grau e o reforça. segundo grau fossem reformados, né? E para você Exatamente. ver, esses avós devem estar há anos nessa briga, né? Então, Com certeza. isso é algo assim inimaginável, mas que infelizmente acontece. E que bom que existe pessoas como a Nancy Andrighi, né, e tantas outras que querem Sim. inovar, sobretudo o direito de família. Ele precisa ser Sobretudo diariamente com bom inovado. senso, né? Um bom senso da modernidade, do avanço, né? Das novas gerações, dos novos Exato, conceitos que o direito de família vem trazendo de acordo com a sociedade. exato, Então, realmente, que bom que as mentes estão mudando, né? exato, Como seres exato. humanos, como educadores, como pessoas, enfim. E comece a De mudar modo desde a primeira instância, né? exatamente. O O ideal é magistrado, exatamente, o assim, né? magistrado, o desembargador, ele não está ali só, ah, a lei diz que é tal, tá? Então é isso.
Ele não está ali para isso. Isso, com Analisar todo o caso. respeito, é caso a caso. E precisa disso. Porque você, às vezes, abarrota o judiciário de coisas desnecessárias, né? Então, Sim. Débora, te agradecer, porque daqui a pouquinho o Instagram ele faz assim, pop. Imagina, eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Adorei que Obrigada. você compartilhou e foi muita coincidência, porque eu não sabia que você tinha feito, né, esse trabalho. E a gente decidiu fazer esse tema e você falou que tinha feito seu estágio numa vara de infância e juventude. Eu falei, ai, que perfeito. É um tema que eu gosto muito de falar, se deixar, eu vou ficar aqui a noite inteira falando, porque realmente é uma coisa que eu vivi muito na prática, então é muito gostoso. É um tema delicado, mas é um tema muito gostoso de falar. Então, eu que agradeço a live, obrigada. Imagina. Espero que todos tenham gostado, todos tenham sanado algumas dúvidas. A gente falou aqui bem linhas gerais, sem querer fechar assunto, sem querer fechar nada. Foi bem um bate-papo mesmo. E mostrando principalmente exceções, né? E cuidados que a gente tem que ter ao decidir tomar determinada atitude. Obrigada a todos, a Rafaela, a Lu, a Geórgia. Eu não sei mais quem da comissão aqui passou. Passou mais gente, eu peço desculpa. A Tatiana. Ai, deixa eu ver mais quem que passou. Passou mais gente aqui da live, da comissão, e eu não tô. A Luana passou também. Eu acho que foi essa galera. Não sei se tem mais alguém da live. Sempre incentivando, né? Exatamente, exatamente. Gente, obrigada, Débora. Obrigada de novo, tá? Beijo, boa noite para todos. Tchau, gente. Até a próxima.